Oi, pessoal, Prof. Camila, dando continuidade então ao vídeo anterior, quando a gente falava sobre os métodos científicos, sobre o conhecimento científico. Até o século XVIII não se tinha dentro da ciência uma visão muito unificada dos seres vivos e de todos os processos biológicos. E por isso os cientistas eles classificavam então as entidades da natureza no reino animal, no reino vegetal e no reino mineral. E só depois, então, a partir do naturalista francês Lamarck, que ele começou então a propor uma divisão da natureza em dois grandes grupos, né? O grupo dos minerais, aonde nós tínhamos os seres sem uma organização, que ele denominou como seres inorgânicos, e o outro grupo, então, era dos animais e dos vegetais, que era denominado de seres orgânicos, ou seja, seres vivos que tinham uma organização corporal. E foi assim, então, que a biologia ela surgiu como uma ciência. E a partir do século XIX, então, a biologia ela se tornou um campo de pesquisa bastante reconhecido e também independente. Independente para se buscar conhecer a trama da vida como fundamental para que a gente possa atuar como pessoas conscientes na busca sempre por soluções para preservar esse ambiente onde a gente vive dentro do planeta Terra. Mas o que é vida? Como é que a gente classifica, né? Quais são as principais características que são comuns a todos os seres vivos? E muitos biólogos eles têm se dedicado, se empenhado muito nesse desafio de definir o que é vida. E, entretanto, nenhuma das definições formuladas até hoje ela foi uma definição certa, fechada e definitiva, né? Satisfatória. E essa dificuldade que se tem, então, em se definir vida, ela se deve à própria complexidade do fenômeno da vida, que se manifesta de várias formas, né, dentro da diversidade de espécies biológicas que nós temos na natureza. Um biólogo muito importante do século XX, ele disse que os organismos vivos, em razão dessa dificuldade de se definir o que é vida, ele conseguiu definir que os seres vivos eles possuem certos atributos que não são encontrados em objetos inanimados, e são certos atributos que são comuns a todos os seres vivos, né? Que são típicos de todos os seres vivos. E quais são estes atributos? A composição química, a organização celular, o metabolismo, a capacidade de reação e movimento, de crescimento e de reprodução, a hereditariedade e a variabilidade genética, juntamente com a seleção natural e a adaptação. Então, estes 7 atributos, eles são típicos de todos os seres vivos. Então, por isso que a gente fala, hoje a ciência diz que para ser considerado um ser vivo, ou para eu definir um organismo como um ser vivo, eu preciso antes completar estes 7 atributos. Composição, que é o que a gente vai ver agora. Composição química dos seres vivos. A maioria dos seres vivos tem uma composição química em comum. A matéria componente dos seres vivos, ela é constituída sempre por átomos. E na matéria viva, alguns elementos químicos, eles estão sempre presentes, sempre, que é o que a gente chama de chomps, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. São elementos químicos presentes em todos os seres vivos, certo?
a partir dessa união, então, desses milhares de átomos, né, junto com outros elementos, não somente esses são os básicos, os principais. Estes básicos e estes principais, junto com outros elementos, quando eles se unem com ligações químicas, eles formam algumas moléculas que a gente chama de moléculas orgânicas. E as principais moléculas orgânicas que nós temos nos seres vivos são as proteínas, os glicídios, os lipídios e os ácidos nucleicos. Sobre a organização celular, em razão dos seres vivos serem as entidades, né, mais complexas do universo, eles são constituídos por células. E a célula é chamada de unidade básica ou unidade fundamental da vida. Então, os seres vivos, eles podem ter dois tipos básicos de células, né? Nós temos aqueles que são procarióticos e aqueles que são eucarióticos. Uma célula que é procariótica, ela é uma célula bastante simples, muito mais do que a eucariótica. Por quê? Porque na célula procariótica nós não temos compartimentos membranosos. Ela é uma célula bastante simples, enquanto que numa célula eucariótica nós vamos ter inúmeras estruturas membranosas com diferentes funções. Função para realizar digestão, função para realizar o armazenamento de substâncias, função para transportar essas substâncias, organela membranosa com função de exportar, de eliminar alguma substância. Então, a célula eucariótica, ela é muito mais complexa do que a célula procariótica em razão da presença destas estruturas membranosas que vão formar o que a gente chama de organelas, certo? A terceira característica de um organismo vivo é a questão do metabolismo. Toda célula, né, toda a substância que está dentro dessa célula, ela não está ali desde sempre para sempre. Ela passa por constante transformação, então ela vai sendo degradada, ela vai sendo substituída, outras substâncias vão sendo fabricadas, e toda essa atividade a gente chama de atividade metabólica, é o metabolismo da célula. Então toda a célula vai ter uma atividade de transformação química no seu interior. E essa transformação química, essa mudança, toda essa alteração que ocorre dentro da célula faz parte do metabolismo celular. A outra característica diz respeito à reação e ao movimento. Qualquer que seja o ser vivo, ele tem essa capacidade de perceber aquilo que está acontecendo ao seu redor, e em razão desta percepção, ele também reage. E na maioria das vezes essa reação, ela se dá com um movimento. Então, se a gente pegar, né, as espécies animais, né, a capacidade das espécies se movimentarem de forma rápida, né, de forma bastante ativa, algumas nadam, outras voam, outras andam. Isso tudo serve para quê? Para essa espécie poder explorar esse ambiente onde ela está, buscar alimento, buscar abrigo, buscar condições propícias para ela sobreviver. Só que essa reação e esse movimento, ao contrário do que a gente tende a imaginar, que ela é típica só dos animais, porque a gente consegue visualizar muito mais o movimento num animal, ela ocorre também em vegetais, tá? De uma forma mais lenta, sim, bem mais lenta do que nos animais. Mas todos vocês devem conhecer, né, a planta sensitiva, que é a mimosa.
Muitos aqui da região chamam ela como dorme-dorme, aonde a gente encosta nela, na folhinha dela, nos folíolos dela e ela se fecha. Isso daqui é um movimento como resposta a uma reação que a gente provocou nela. Então, a gente tem sim reação e movimento nos vegetais. É importante dizer que algumas poucas espécies, especialmente algumas bactérias, elas não têm essa capacidade de movimento de forma ativa, pessoal, né? Elas só se movimentam se elas forem transportadas, por exemplo, pelo ar, pela água ou até pelos outros seres vivos, mas isso é muito restrito a um pequeno grupo de bactérias, tá? A outra característica dos seres vivos é a questão do crescimento e da reprodução. Todo o ser vivo cresce, todos eles. E o crescimento, ele se dá sempre em razão de uma produção organizada de substâncias através do metabolismo celular, que é outra característica que a gente já viu há pouco. E aí, esse crescimento, a gente vai ter seres que são unicelulares e seres que são pluricelulares ou multicelulares. Os organismos que são unicelulares são aqueles que são constituídos por uma única célula. Única célula são unicelulares. Quem que nós temos como exemplo de organismos unicelulares? As bactérias, os protozoários, alguns pouquíssimos e específicos fungos e outras algas. Então, estes organismos unicelulares, que vão ser constituídos por uma única célula, eles vão crescer somente pelo tamanho desta única célula, tá? Vai crescer em tamanho. Agora, os seres pluricelulares ou multicelulares são aqueles seres vivos que são constituídos por duas ou mais células. E aí esse crescimento, ele se dá em quantidade, não é no tamanho da célula, mas na quantidade das células. Então, vai ter 2, vai ter 3, vai ter 10, vai ter 20 milhões, quantas forem. Tá? Então, ele cresce pelo aumento do número de células do corpo. Estas são as pluricelulares ou multicelulares. Quanto à reprodução das células, os cientistas, eles costumam dizer que nós temos, assim como o crescimento são 2, a reprodução também nós temos 2 tipos básicos. Nós temos a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Quando a gente fala da reprodução assexuada, é aquela reprodução aonde um novo ser vai surgir a partir de uma célula ou de um grupo de células produzidos por um único genitor, tá? Então, neste caso, as células filhas, elas vão ser exatamente idênticas à célula mãe. Enquanto que a reprodução sexuada é aquela que o novo ser ele vai surgir a partir da união de uma única célula, ou seja, do zigoto. E este zigoto ele é originado pela união de 2 células sexuais, os gametas. Então, aqui eu tenho 2 células sexuais presentes. E o processo de união desses gametas, ele é chamado de fecundação. Se esses gametas, eles vêm do mesmo genitor, a gente fala que esta fecundação foi por autofecundação. Auto é do mesmo genitor. Agora, se esta fecundação se deu a partir de gametas que vieram de 2 genitores, a gente fala que é uma fecundação cruzada. Esse processo, pessoal, de reprodução, ele é
uma das características mais essenciais, mais fundamentais da vida. E é por isso, e é graças à reprodução, que a gente tem, então, hoje, mais de 3,5 bilhões de anos que ocorre esse surgimento de diferentes e de novas espécies, há tanto tempo acontecendo. Uma das últimas características é a questão da hereditariedade. Quando a gente fala da hereditariedade, ela é uma característica, assim como a reprodução, e bastante ligada à reprodução, essencial para a vida. O ser vivo, então, quando ele vai se reproduzir, quer seja de forma assexuada ou sexuada, ele vai transmitir para os seus descendentes um conjunto de instruções na forma de código. E esse código vai estar inscrito no seu material genético, que pode ser um DNA, que pode ser um RNA. Então a gente herda dos nossos pais, dos nossos genitores, todas as instruções genéticas e a organização celular para desenvolver o nosso corpo conforme os padrões da nossa espécie. Essas instruções genéticas do código, elas estão presentes, então, em moléculas de uma substância química que a gente denomina como ácido desoxirribonucleico, DNA. E algumas espécies, como o vírus, possuem RNA, tá? Ácido ribonucleico, então. Mas é o DNA e o RNA que vai conter, então, essas informações que são passadas de uma geração para a outra. Vão ser transmitidas. E a última característica dos seres vivos, para a gente finalizar, é a variabilidade genética, a seleção natural e a adaptação. Quando a gente fala de variabilidade genética, né, nós estamos falando daquele material genético, né, daquele código genético que vai variar um pouquinho entre os membros da mesma espécie. E é graças, pessoal, a essa capacidade que os seres vivos têm de variabilidade genética que os indivíduos eles não nascem todos exatamente iguais, idênticos. Né? Os indivíduos que nascem a cada geração, eles vão ser ligeiramente diferentes um dos outros. E é em razão disso, né, por ser ligeiramente diferente, que uns vão ter uma chance maior de sobrevivência, uns vão ter uma chance menor de sobrevivência, uns vão se adaptar de forma mais rápida, outros de forma mais lenta. E isso foi chamado por Charles Darwin como processo de seleção natural, dentro de uma base de uma teoria evolucionista. E a adaptação ela é explicada, então, dentro da evolução, como uma capacidade que os indivíduos de uma nova geração têm de se adaptar àquele lugar de forma melhor que o seu irmãozinho, ou o seu primo, ou o seu antecessor de geração, tá? Segundo a teoria evolucionista, as diferentes formas de adaptação, elas vão levar à diversificação da vida e ao surgimento da grande variedade de espécies biológicas que nós temos hoje, cada uma adaptada a um modo de vida bastante particular. Certinho, pessoal? Beijinho, beijoca, até o próximo!